para você aí em casa, tudo bem? O Antenadas está no ar e hoje vamos falar sobre dietas. Com certeza você já fez ou conhece alguém que fez algum tipo de dieta. E esse é o assunto do Champanhe no Divã. Aqui no Divã hoje estão a atleta fitness Giovana Guido e a nutricionista Lâmia Ayub. Tudo bem, meninas? Tudo jóia, e você? Feliz pela presença de vocês aqui no programa. Todo mundo já se arriscou em algum tipo de dieta maluca e tal. Vocês que são nutricionista e fisiculturista, como que a dieta está presente na vida pessoal de vocês? Bom, a dieta, eu não costumo falar que é dieta, né? A gente costuma falar que é reeducação alimentar. Então, são hábitos que a gente tem que ter desde a infância, né? Os pais têm que ensinar os filhos o que comer, a qualidade, a quantidade de alimento para crescer uma criança saudável e não ter problemas futuros com dieta, falando em relação a peso, obesidade, essas patologias que hoje está em alta assim no mundo. E a dieta, para quem é fisiculturista, no caso da Giovana Guido, pessoas que querem ficar com o corpo sarado, principalmente nessa época do ano que é o verão, que todo mundo quer ir para a praia, colocar biquíni, ela tem que ser regrada assim. Não adianta falar assim, olha, eu vou fazer hoje, eu vou fazer 5 dias e depois final de semana, que as pessoas falam, ah, mas nós estamos no final de semana, é o dia do lixo. Não tem dia do lixo, é apenas uma refeição que a gente libera para as pessoas estarem, para as pessoas comerem o que tem vontade durante a semana. Então você faz a dieta regradinha ou a reeducação alimentar e aí é como se fosse um bônus, né, Giovana? A gente libera um dia, apenas uma refeição para ela comer o que tem vontade, sem exageros, tá? Ah, mas vai engordar? Não, porque o seu organismo já metaboliza, consequentemente. Então, não tem problema nenhum. Então, se eu abusar no almoço, no jantar, esquece. É a lei da recompensa. Então, se você abusou um pouquinho no almoço, você come mais alimentos saudáveis, mais alimentos leves na refeição posterior. Uma salada, uma carne mais magra. Então, a dieta hoje, a reeducação alimentar, está presente sim na vida das pessoas. Por quê? Por causa dos alimentos industrializados, cheios de toxinas, quantidade de açúcar, gordura trans, gordura saturada. Então, voluntariamente ou involuntariamente, a gente está sujeito a ter esse tipo de toxina e esse aumento de peso. Então, a gente deve sim fazer uma reeducação. E para quem quer um resultado muito mais avançado, como no caso da fisiculturista da Giovana, a gente faz uma dieta regrada, juntamente, né, não deixando de lembrar, com atividade física e com o descanso de 8 horas no mínimo. Exato. Giovana, como que é a sua rotina alimentar? Então, minha rotina muda, Aline, depende da época do ano que eu estou. Porque eu tenho época de pré-competição e época fora de competição, né? Então, por exemplo, agora, daqui a um mês eu tenho uma competição muito importante. Então, é aquela coisa arriscada, eu vivo pra isso, entendeu? Então, não tem final de semana, não tem um champanhe, não tem chocolate, não tem pão, nada. E alguns alimentos que são considerados saudáveis, eu não posso comer. Por exemplo, um pão integral, uma fruta, uma torrada, um queijo branco, não posso. Porque como eu preciso ter um resultado rápido na queima de gordura, tirar retenção, é aquela Caxias, é aquela coisa, a gente escolhe uns 7, 8 alimentos e é só aquilo todo dia, de segunda a segunda. Então é mais sofrido. Quando eu estou fora de competição, por exemplo, agora no final do ano eu estava. Então aí eu comia, eu mantinha uma dieta saudável, comia minhas coisas integrais, light e tal, mas comia o chocolate, saía no final de semana e jantava fora, aí é diferente. Então depende, né? Até para as pessoas normais, que depende do objetivo. E numa festa, num casamento, como que você faz? Se tem um casamento, sei lá, para ir sábado. Olha, se eu estiver em pré-competição, a minha vida social fica bem restrita. Às vezes eu prefiro nem ir. Eu dou uma de chata. Porque as pessoas entendem, na verdade, sabe? A não ser que seja, né, um casamento, sei lá, muito importante. Mas, por exemplo, ano passado eu estava me preparando para o Mundial. E teve o casamento da minha prima. Aí eu expliquei pra ela, eu falei, ó, Jana, eu não vou, porque é comida, né, é bebida, eu não posso ficar acordada de madrugada, porque eu tenho que dormir. Eles entendem, sabe? Mas assim, eu evito sair ao máximo, até porque eu fico muito cansada, né, porque eu como muito pouco. Pra vocês terem ideia, minha dieta pré-competição, umas 800 calorias mais ou menos por dia, é muito pouco. Qual que é a sua alimentação? O que você está comendo agora? Ó, os alimentos que eu consumo, que eu vou variando, né, ao longo do dia, carboidrato, é só batata doce e aveia. Proteína, frango, patinho, ou clara de ovo ou whey, e de vez em quando peixe, aí eu vou variando. Verduras, né, folhas, legumes não uso muito não, é mais folha, que é zero mesmo carbo.
E gordura é azeite e amêndoa, é Doce, só isso. de jeito nenhum. Mas nunca. Se eu comer um doce agora, eu engordo 1 quilo. Então, assim, tem que ser... Por quê? Eu tenho que... Qual que é o meu desafio como fisiculturista? Eu compito na categoria Bikini Fitness. Sei. É uma categoria que não tem muito músculo, mas eu preciso tirar praticamente toda a gordura do meu corpo e manter uma leve musculatura. Não é que nem a mulherada que compra revista, emagreça 5 quilos em um mês. Porque elas perdem músculo, elas perdem água, aí é fácil emagrecer, entendeu? O meu desafio é manter minha tonicidade muscular, minha fibra muscular, né, intacta, e tirar gordura e retenção, excesso de água. Meu Deus do céu, quanto sofrimento. Pô. Lâmia, no consultório você escuta muitos relatos, assim, de dietas absurdas? Olha, vamos dizer assim que 90% das pessoas fazem isso. Tem pessoas que levam foto de pessoas famosas, que nem a gente tá falando no intervalo, Juju Salimene, Graciane Barbosa, quero ficar assim. Como tá a sua alimentação? Totalmente errada. Por quê? Porque elas seguem o famoso Google. Então elas dizem, eu quero seguir essa dieta, pode? E, na verdade, tudo é calculado, que nem a gente falou anteriormente. Tem a quantidade de proteína adequada, tem a quantidade de carboidrato e tem a quantidade de lipídios também. Que nem a Giovana estava falando, ela tem uma restrição muito séria de carboidrato. Por quê? Porque ela precisa secar. Então, quanto menos calorias, melhor. Quanto menos carboidrato ela ingerir, a não ser que seja antes e depois do treino, para fins competitivos como o dela. Mas é algo que Agora, eu não indico pro pessoal, não, viu, gente? Não façam isso em casa. Viu? Não, jamais. Falando assim, fins competitivos, que no seu caso, você faz isso. Agora, para uma pessoa sadia, ela tem que comer o carboidrato, a proteína e os lipídios em todas as refeições, sejam elas 5 ou 6. Agora, quem quer emagrecer muito, assim, para ontem, pode, a gente reduz um pouquinho o carboidrato. Mesmo porque, Aline, se você reduz, se você tira o carboidrato, seja ele de baixo ou de alto índice glicêmico, o que vai acontecer? Você vai usar a proteína do corpo, que serve para tonificar, para aumentar a massa magra, como fonte de energia. Certo. E aí tem uma depressão da massa magra. Então, todo o seu esforço para quem pratica uma atividade física, principalmente a musculação, vai em vão. Então, não serve para nada. É como se estivesse trocando 6 por meia dúzia. Então, é muito sério. Você tem que fazer um acompanhamento com um nutricionista, fazer os exames, fazer um check-up geral, né? Logicamente, a gente pede o hemograma completo para saber como que está a saúde, como que está certinho, se tem que tirar alguma coisa, tem que colocar, se você vai restringir alguma coisa ou não. E a partir daí, a gente pergunta para o paciente qual que é o seu objetivo e a gente trabalha em cima do objetivo do paciente. O que eu noto muito de pessoas que ficam fazendo dietas da cabeça e não procuram orientação é que elas fazem aquela dieta restrita para ter um resultado rápido, só que não aguentam por muito tempo, né? Quando volta a comer, engorda 2, 3 quilos em uma semana, porque fez tudo errado, não começou pouco a pouco. Exatamente, né? Fica deficiente, fica com desidratação hídrica, vitamina de sais minerais zero, enxaqueca, mal-humorados. Mas esse bate-papo tá me dando uma super fome. Então eu vou chamar o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Antenadas de volta e o nosso assunto hoje é bem interessante, dietas. Você já fez aquelas dietas malucas? Aqui comigo, debatendo o assunto, a atleta fitness Giovana e a nutricionista Lâmia. Lâmia, você, no seu consultório, assim, você é uma nutricionista que costuma indicar muitos suplementos. O que você acha dessa super indicação de suplementação que está muito em alta hoje? Olha, depende de cada pessoa. Que nem pessoas que têm a vida muito corrida, não tem tempo de se alimentar direito, a gente coloca um suplemento para ela não ficar sem comer. Mas eu sempre parto do princípio que a alimentação é a melhor coisa, a melhor forma de você estar se nutrindo diariamente. Hoje em dia nós temos as facilidades das lancheiras térmicas, né? Das bolsas térmicas. Então a pessoa já leva todas as refeições separadas, coloca café da manhã, horário, pode colocar um suplemento também se não quiser fazer ingestão de algum alimento. Nos lanches menores, tá? Nas refeições maiores, né, Giovana, a gente costuma colocar a comida mesmo. Por quê? Além de você estar se nutrindo melhor, você sabe que ali no alimento você tem os nutrientes, vitaminas, sais minerais certinho. Você tem aquele paladar, né? Você está mastigando, você está sentindo o gosto dos alimentos. Se a gente partir do princípio assim, só suplemento, a pessoa costuma muito mal e acaba ficando só nesse tipo de alimentação. Então, eu indico para pessoas que não têm tempo de comer, têm a vida muito corrida, algumas vezes ao dia, mas sempre a alimentação, tá? Então, no caso de fisiculturistas, dos atletas também que tem uma alimentação que precisa baixar o peso, ou precisa, no caso de jogador de futebol, que precisa fazer uma ingestão calórica de 4.000, 4.500, não supre só com a alimentação, a gente coloca um suplemento.
Então depende de cada caso. Mas nunca esquecendo, Aline, que hoje em dia tem as facilidades das bolsas térmicas. Então pessoas não fiquem sem comer. Levem os lanchinhos, não vai custar nada, é rapidinho, né? São coisas fáceis, práticas, dá para levar para comer no dia a dia. Aquela coisa de comer de 3 em 3 horas ainda se aplica. Sempre de 3 em 3 horas. Por quê? Se você fica muito tempo sem comer, o que acontece? O primeiro alimento que você está ingerindo depois disso, ele é estocado em forma de gordura. No homem, na forma androide, que é a forma de maçã, que é aqui do abdômen. E na mulher, né, Giovana, infelizmente, a forma ginecoide, que é além do abdômen, é no quadril. Então, comer de 3 em 3 horas, você está se nutrindo e está deixando o seu metabolismo ativo. Ele vai entender que você está colocando alimento no seu corpo nesses horários e está metabolizando sempre. Entendi. O que vocês acham, assim, dessa onda de shakes, né? Que eu acho que alguns são contra, outros são a favor. Eu, assim, particularmente, eu tomo. Eu gosto porque, assim, pra mim é muito prático, né? E, além, assim, de ser barato. Na hora do almoço, eu tô com fome, eu vou lá, eu tomo meu shake, eu tô Eu sou da opinião dela, que pode ser usado sim, mas é como se fosse em último caso. Por exemplo, vai no seu caso. Se a pessoa gosta, legal. Se ela tá muito corrida, eu também, às vezes, não tenho tempo de comer. E trago alguns shakes a minha malinha térmica tá livre. Que bacana, eu vi, viu, no intervalo. Então eu tenho uma reserva, até porque, dependendo se você vai ficar o dia todo, às vezes a comida não vai aguentar a temperatura, que nem frango é uma coisa que fica um cheiro ruim, estraga fácil. Então você tem ali o shake, entendeu? Mas eu acho que tem que ser em último caso, não é a prioridade, né? Porque a alimentação, o que acontece? Tem que ter prazer em estar comendo aquilo. Entendeu? Sim. Tudo bem, eu vou comer a salada, poxa, mas faz do seu prato de salada um prato bonito, nutritivo, coloca fibras, coloca uma linhaça, deixa um prato colorido. Queijo ralado, batata palha. Queijo ralado, coloca queijo branco, que é gostoso, né? Depois você vai comer uma carninha grelhada, um arroz integral, então tem que ser prazeroso. Então torna o seu prato mais gostoso e mastigue, né? Não tem coisa melhor que comer, né? Todo mundo fala, é tão gostoso comer, a gente vai se privar. Por exemplo, comigo acontece assim, o pessoal fala, por que você não usa suplemento de carboidrato, tipo oximesa? Eu falei, gente, eu prefiro 1000 vezes comer uma batata uma vez do que tomar um suplemento de carboidrato, né? Então vai também dessa coisa fisiológica de mastigar e o shake que você toma, às vezes logo já dá fome, entendeu? Tem tudo isso. Entendi. E cabeça porque dizem que tem a gordura real e a gordura psicológica, né? O gordo psicológico e o gordo real, né? Como é isso? Não, eu sou gorda psicológica, assim, a minha cabeça é a cabeça de gordo. Ah, sim, que você pensa, né? Entendeu? Porque assim, e quem tem cabeça de gordo é um problema, porque assim, você sente o cheiro da fritura a quilômetros de distância. Né? A pessoa tem dificuldade. Você sente aquele cheirinho de batata frita, você vai assim, opa, onde que tá? Então, assim, qual é a sua dica, Giovana, para lidar com essa fome psicológica? A minha dica é a seguinte, Aline, eu acho que nada nessa vida a gente consegue sem foco e sem dedicação e sem privação, às vezes. Então, não é só com dieta que funciona, né? Você, como futura psicóloga, vai dizer melhor, né? Então, assim, primeiro, como dizia o nosso mestre Arnold Schwarzenegger, né? A mente governa o corpo. Então, se o corpo tá cansado, só que se você foca na mente, você consegue. Se eu tô com desejo de comer, só que a mente está focada, eu consigo. Que é o que acontece muito comigo. Eu até estava comentando com ela aqui no intervalo. A gente tem um pouco de compulsão alimentar, quando, por exemplo, no meu caso, que eu fico sem comer, eu moro com a minha família, então todos comem na minha frente. Eu acordo de manhã para comer uma clarinha de ovo, o pessoal está comendo bolo, geleia e torrada, entendeu? Então, assim, eu olho aquilo, se a minha mente não tiver um objetivo claro, eu não consigo. Então, a minha dica é, antes da pessoa começar uma dieta, um treino, não começa por modinha, não. Tem que ter realmente querer de verdade, né? Querer de verdade. E toda escolha é uma renúncia. Não dá pra ter as duas coisas, né, Lávia? Exatamente. O acompanhamento psicológico eu acho muito importante também. É verdade. Sempre cada escolha é uma renúncia. Médico, nutricionista, psicólogo. Sempre tem que ter um trabalho multidisciplinar. E assim, fazer a reeducação alimentar é uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida, sabe? Comer em quantidade, em qualidade, comer devagarzinho. De vez em quando você sai, estipula, que nem que a Giovana estava falando, né? De vez em quando sai para um jantar. Tem coisa mais gostosa que você fazer o seu sacrifício, entre aspas, durante toda a semana
E uma refeição você comer com prazer, sem culpa, porque você já fez toda a sua atividade na semana. Então, uma vez não tem problema nenhum. Quero agradecer, Lami, a sua participação. Obrigada, Aline, eu que agradeço. Giovana, adorei te conhecer Eu também. Muito Espero obrigada. que voltem toda vez que quiserem. As portas do programa Com certeza. estarão sempre abertas para vocês. E no próximo bloco a gente volta e o papo é bem mais quente, porque vem aí o quadro Desejo Oculto. Um minutinho só.